Saudações nacionalistas, o vídeo hoje aqui no canal é sobre a entrevista de André Ventura na data de ontem. Vamos então aqui fazer um react ao que é falado, ao que é debatido, onde o jornalista faz algumas perguntas sobre o caso de Luís Montenegro, os conflitos de interesse, novas sondagens, onde há mais ou menos votação, mais percentagem ou menos percentagem aos partidos da esquerda à direita. Vamos também falar sobre possíveis coligações de governo, portanto não percam o vídeo, assistam até ao fim. O vídeo já tem uma certa parte de pré-campanha já pela parte do André Ventura do Partido Chega, portanto gosto, comenta, subscreve, nada de novo, é só continuarem, muito obrigado. Vamos chegar então aos 3.000 inscritos, portanto não saiam daí, andem para o vídeo. Pelo convite. Eu acho que o Primeiro-Ministro se deixou enredar numa situação absolutamente inacreditável, enfim, de suspeita, mas também de ineptidão, de capacidade de responder. E a principal dúvida é esta, é o cargo de Primeiro-Ministro obriga em Portugal a que esteja feito em exclusividade. Isto é, o Primeiro-Ministro não pode estar a receber dinheiro de mais lado nenhum. E nós temos hoje notícias perturbadoras de que o Primeiro-Ministro estaria a receber, ou a empresa dita familiar, mas que todos sabem que é a empresa do Primeiro-Ministro, estaria a receber entre 9.000 a 15.000 euros por mês. Sendo verdade, André Ventura, que com qualquer político que esteja casado em comunhão de bens, claro, seja geral ou adquiridos, enfim, os negócios que o cônjuge fizer acabam por reverter a favor da economia familiar. Mas essa é mais uma questão para a prudência que o Luís Montenegro não teve, porque constitui uma empresa. Depois decide passar a empresa para a mulher, sabendo que é casado em comunhão de adquiridos com ela, ou seja, para quem em casa nos percebam, o dinheiro que entra ali é para ele e para ela. Ora, estava encontrada a forma de todos os políticos, todos os que exercem cargos de ministro ou de primeiro-ministro, receberem, entre aspas, pela porta do cavalo, que é, eu ponho uma empresa em nome da minha mulher, ou do meu marido, ou de quem esteja em ligação patrimonial comigo e continua-se a receber. Para que as pessoas tenham noção, receber 9.000 euros, ou 10.000, ou 15.000 euros, alguns dizem assim, tem a inveja, o Primeiro-Ministro tem que ter vida, e pode ter vida, e pode, e nós não queremos políticos que não tenham vida, ou que sejam miseráveis, digamos assim. Agora, eu chamo a atenção disto, um Primeiro-Ministro que ganha, se não me engano, 4.000 ou 5.000 euros por mês, estava a receber o triplo através de empresas. Isto é absolutamente inaceitável e não está explicado. Como é que é um político em... Ora, só uma pausa aqui. Eu não vejo mal nenhum um político ganhar dinheiro de forma legal na sua esfera privada. Agora, no caso do Primeiro-Ministro ou em algum ministro que tem já por si um cargo de exclusividade, que é o contrário aos deputados onde isso não existe. E depois já aqui outra coisa. Alguns analistas estão divididos estão divididos em relação a esta situação do Luís Montenegro, da Spino Viva, da empresa dele, a empresa familiar, porque o Código Civil e o Código Penal simplesmente entram em controvérsia. Está aqui e agora vai-se saber mais lá para a frente. Vamos continuar a ouvir. Em condições miseráveis, como mencionou agora. Quer dizer, eu não acho que os políticos têm que ser sem abrigo. Mas olha, eu fui contra o aumento dos salários dos políticos, o descongelamento, por isso é que estou a perguntar. Fui contra, Zé Alberto Carvalho, fui contra porquê? Porque nós vivemos num país que recebe muito mal. E as pessoas não compreendem que haja coisas... Se recebermos todos pior, isso equilibra tudo com mais justiça? Eu acho que é a lógica ao contrário. Se nós vivemos num país em que há pensionistas a ganhar 300 euros e 400, nós não podemos preocupar-nos, e sobretudo quando decidimos em causa própria, desbloquear os nossos salários de políticos e outros continuam na mesma. Porque não é verdade, isto foi dito até por partidos de esquerda, não tem nada a ver com o Chega, que há muitas coisas, desculpa o termo, da Troika e da austeridade que se mantiveram. Então porquê é que os políticos viram os seus salários aumentados? Bom, e honestamente deixe-me dizer outra coisa também. Agora que vejo isto da parte do Primeiro-Ministro e do dinheiro que estava a ganhar, também não sei qual era a preocupação em aumentar salários, porque quem já estava a ganhar 15.000 euros ou 10.000 euros por mês, também não vejo aqui grande preocupação. Deixa-me voltar então a este que é o Deixa-me só dizer isto, porque eu acho que isto é importante. Muita gente diz-me assim, tem a inveja, os políticos têm que ter vida. De forma o menos populista possível. É isto. Eu, André Ventura, não conseguia chegar a 2 apartamentos em Lisboa e comprá-los a pronto. Não conseguia, não tenho dinheiro para isso. Não tenho.
Mas isso é um problema meu e seu, provavelmente. Há pessoas que têm. E isso não é mau. Isso é bom. E eu queria deixar isso claro. É bom que as pessoas tenham. Qual é o problema? É bom que as pessoas tenham o dinheiro para comprar. Para comprar é bom que sejam. Rico eu não sou, mas é bom que sejam. Qual é o problema? É quando, nas nossas declarações, e eu sublinho que nós políticos temos que dizer quanto temos naquele dia. Naquele dia, quando eu entrego a declaração, eu tenho que dizer assim, eu tenho X no banco. Está aqui. Portanto, como é que eu digo que tenho 1000 e compro 3 casas ou 4 e palácios em Espinho com 50 mil, ou 100 mil ou 200 mil? Isto tem que ser explicado, porque se não for explicado... Correto. Vamos aqui... Quero aqui falar sobre duas coisas. Ora, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, na altura, utilizou não sei quantas contas bancárias divididas ali para declarar alguma coisa para adquirir os 2 imóveis que o André Ventura estava aqui a referir. Ora, não declarando o montante total que tem na conta e estar tudo dividido, é uma forma de não ter que declarar então o dinheiro que tem em cada conta bancária. Mas isso, Ministério Público e tudo mais, logo fazem as investigações e logo há de sair qualquer coisa cá para fora para nós todos sabermos. O André Ventura menciona também que na altura da Troika, sobre a altura da Troika, e a verdade é que naquela altura da Troika nós pagávamos mais ou menos cerca de 30% de impostos. Hoje caminhamos para os 40%. Está aí na casa dos 37%, 38%, mais coisa, menos coisa, que o português paga de impostos. Portanto, falava-se tanto no período da austeridade e o governo de Passos Coelho foi muito a mal. Mas os 8 anos seguidos de socialismo fez com que passássemos de 30 para praticamente 40. A não esquecer, e não estamos em austeridade nenhuma. A não esquecer isso. Vamos ouvir aqui mais o resto da entrevista. O Primeiro-Ministro deu a propósito da venda de ações com mais-valias significativas, por exemplo, não satisfazem? Não me satisfazem nada, levantam-me as maiores suspeitas. Nós já tivemos um caso, eu lamento dizê-lo assim, nós já tivemos um caso parecido com este, em termos de património, que nos levanta as maiores suspeitas de como é que alguém, a menos que tenhamos um primeiro-ministro multimilionário e não sabíamos, como é que alguém de repente tem dinheiro para ter palácios em Espinho, casas em Lisboa, compradas a pronto, porque ninguém acredita que os filhos é que compraram a casa, quer dizer, ninguém acredita. Então isto não são perguntas de cosquice, digamos assim, isto é o escrutínio que um político tem que se fazer, que é o que todos estamos sujeitos. Como é que este dinheiro lhe chegou? Mas quais é que são então as suas suspeitas em concreto? Ou seja, porque neste momento nós vamos lá ver, Luís Montenegro, o André Ventura tem essas dúvidas que tem. O Ministério Público, que se saiba, não tem grandes dúvidas por enquanto. Eu não tenho a certeza sobre isso, até porque eu não vou fazer o trabalho do Ministério Público, mas eu gosto de separar a justiça e a política neste sentido. Ou seja, mas está a falar com tanta convicção e com tanto fervor que, sim, calma, o Primeiro-Ministro formalmente não é suspeito de nada. Com certeza, Zé Cascais, mas isto também soube-se há 15 dias. Peço desculpa, José Alberto Carvalho, isto também soube-se há 15 dias. Quer dizer, nós não sabíamos disto há 1 mês ou 2 atrás. Todos sabemos que o Ministério Público toma o seu tempo, e bem, e a Polícia Judiciária também. Agora, há uma coisa que eu sei que não é normal no nosso país e que eu sei que quem vê de fora também acha estranho. Quer dizer, como é que um político, que toda a gente sabe os salários que tem, de repente tem dinheiro para ter palácios com 6 andares, tem dinheiro para comprar casas a pronto. Quer dizer, isto não é cosquice, isto é querer saber. E estas perguntas têm sido feitas por jornalistas, alguns desta casa, outros de outras, que é, o Primeiro-Ministro tem que responder. Mas deixa-me dizer outra coisa. Nós, pela primeira vez, acho que na nossa história, para que as pessoas percebam a gravidade disto, tivemos 3 constitucionalistas, 3, e não tem nada a ver com o Chega. Estamos a falar de Vital Moreira, Paulo Otério e Jorge Reis Novaes, professores consideradíssimos em Portugal, que defendem que o Ministério Público devia pedir a destituição do Primeiro-Ministro por ter violado as regras legais. Portanto, isto é estranho que o Ministério Público... Vamos lá fazer aqui outra pausa para falar aqui uma coisa que o José Alberto Carvalho diz. O que ele diz inicialmente está correto, porque não existe formalmente uma acusação ao Primeiro-Ministro. Embora que, informalmente, aos olhos de todos nós suspeitamos. E com razão. Agora cabe à Justiça, cabe ao Ministério Público investigar e então saber se ele realmente se passa de suspeito para arguido,
para, pronto, alegadamente corrupto ou alguma coisa, para nós sabermos, mas dada... Bom, no governo anterior, o Costa demitiu-se, não sei se lembram, demitiu-se por causa de um parágrafo numa acusação lá do Ministério Público, e hoje não há ainda, então, uma acusação ao Luís Montenegro. E não há acusação porque não existe nada para pegar, ou será porque ainda é cedo demais para conseguirem saber se ele realmente é culpado de alguma coisa que tenha feito ou não? Eu penso que este caso vai levar mais algum tempo, penso que seja por causa disso mesmo do tempo, porque é uma coisa relativamente recente, pode já parecer que isto já tem 2 ou 3 meses, mas tem cerca de 2 ou 3 semanas por aí, mais coisa menos coisa, pode parecer até que já leva mais tempo, porque todos os dias fala-se e fala-se do mesmo. Vamos ouvir aqui o resto da entrevista. Isto agora é a primeira parte, é aqui sobre o Montenegro, as empresas e tudo mais, e só depois vamos então às sondagens, possíveis coligações e tudo mais. Não se esqueçam, deixem o like e vão comentando no vídeo, consoante o vídeo vai decorrendo, deixem a vossa opinião, porque eu gosto de saber a vossa opinião também. Eu não tenha feito nada que saiba, a não ser aquela averiguação preventiva que o Procurador-Geral deu a conhecer na semana passada. José Alberto Carvalho, peço desculpa. Eu sei que foi muito tempo. Foi há pouco. Eu vou dizer isto, que eu acho que nós políticos temos que assumir a nossa responsabilidade. Nós não podemos estar sempre a mandar para a Justiça a nossa responsabilidade. O Ministério Público tem prazos, a Polícia Judiciária tem prazos, a Justiça tem prazos. Prazos que não se compadecem com a nossa velocidade. Os políticos têm muitas vezes a mania de dizer, bom, a Justiça que veja. Não, nós tínhamos o dever de exigir explicações a Montenegro. Fizemos-lo. Ele optou por não responder, ou responder sem fundamento. E o Parlamento fez o que lhe devia. Quer dizer, o Sr. Primeiro-Ministro não pode continuar em funções nesta matéria. Mas também há quem ache que muitas vezes os políticos, nomeadamente o Chega, foram demasiado ligeiros e precipitados ao colocarem nas ruas, por exemplo, o cartaz em que comparam Luís Montenegro a José Sócrates. Estão lá os dois, 50 anos de corrupção. Luís Montenegro não é acusado de nada. Não é acusado de nada. José Sócrates ainda não foi julgado. Mas também foi investigado, foi certeza. Interrogado. Sobre os cartazes, é verdade que Montenegro não é igual a José Sócrates. Eu entendo a mensagem que o Partido Chega quer passar aos portugueses em relação a ambos terem em comum, terem sido primeiro-ministros. Um já foi acusado de vários crimes, no qual, o Sócrates, claro, no qual já vários também prescreveram. Ainda estão para prescrever mais, esperem para ver, que ainda vai pagar somos nós. Em relação ao Montenegro, há esta suspeição, como eu disse anteriormente, ainda não há nenhuma acusação, portanto, óbvio que não são iguais, porque não cometeram os mesmos crimes, e um é acusado e o outro ainda não, portanto não são iguais. Eu entendo o ponto de vista do José Alberto. Existem algumas diferenças, e visto que o Sócrates é acusado e o Montenegro não, como eu já tinha dito, mas lá está, no ponto de vista geral, aos olhos de todos nós, dos portugueses, é mais um que tenta ou vai tentar, alegadamente, algum feito de ilegalidade, no qual o mesmo fugiu da CPI, daí ter apresentado a moção de confiança para fugir à CPI, e isso levanta ainda mais suspeitas. Queria fazer um acordo com o Pedro Nuno Santos à porta fechada para que ele retirasse a CPI e o Governo retiraria a moção de confiança. Aí o Governo não caía e o Luís Montenegro continuava no poder e a fazer as coisas que tem feito pelo país e alegadamente falando para o bolso dele. Caso não retirem a CPI, ele apresenta a moção de confiança e está iludido que vai ter maioria absoluta, como o Cavaco Silva ou como o António Costa tiveram no passado, mas nos dias de hoje acho muito complicado haver
maiorias absolutas. Bom, vamos ouvir aqui o resto, que deve estar a chegar à parte então das sondagens e das coligações. Vamos ouvir. Houve todos os procedimentos do processo, do Código do Processo Penal que foram cumpridos com ele. Mas não foi julgado. Tem a presunção de inocência sobre ele, como todos, não é? Acredita na presunção de inocência. O senhor é jurista. Era uma das perguntas que eu tinha para lhe fazer. Isso é um valor jurídico que é fundamental num Estado de Direito. E defende-o, indúbio para o réu e presunção de Se inocência. me perguntar assim, se eu acredito que o José Sócrates é inocente, não acredito que seja inocente. Não acredito mesmo. Não acredito pelo que vi e ouvi. Porque quer dizer, há a presunção de inocência, mas eu não sou cego nem surdo. Eu ouvi o que foi publicado pelos meios de comunicação social. Olha, eu ouvi um primeiro-ministro, por acaso, que comprou, uma casa de 3 milhões em Paris. Eu pergunto-me como é que um político, e eu também o sou, consegue comprar uma casa a pronto 3 milhões. Como é que é possível? E repare que José Sócrates... Uma das dúvidas é de quem era a casa. Claro, é que depois há sempre os familiares que aparecem na história, há sempre os familiares e os amigos que aparecem na história de forma muito parecida. Há sempre os que têm os amigos que compram, os familiares que pagam. Agora, há uma coisa que sei. Em relação ao cartaz. Eu vou ao cartaz para dizer isto, que é, nós exigimos transparência a todos. Nós esmiuçamos os portugueses até ao tutano. Não pagam um euro de água, penhora. Não pagam um euro ao fisco, penhora. Não pagam, penhora. E depois as pessoas sentem que os políticos enriquecem miraculosamente. Porque o cartaz diz assim, Montenegro ainda não foi julgado, nem sabemos se vai ser, ou se algum dia vai ser considerado suspeito disso. Mas eu sei uma coisa, é que Luís Montenegro, José Sócrates e mesmo Pedro Nuno Santos, num certo sentido, são os responsáveis por uma cultura de 50 anos de corrupção. Eu vou-lhe dar um exemplo. A Madeira, que é um bom exemplo. Na Madeira... Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos eram jovens crianças quando começou o regime democrático em Portugal. Com certeza, mas Luís Montenegro tinha a possibilidade este ano, quando soube o que aconteceu na Madeira, e todos ouvimos e soubemos, lá está na Madeira a mesma coisa. Casas que de repente, pessoas que enriquecem miraculosamente de um dia para o outro, dívidas que são pagas por grupos que ninguém sabe como, enriquecimentos... Bom, Mas há um ano o Chega absteve-se na votação do orçamento e do programa do Governo e permitiu viabilizar um Governo que durou poucos meses de Miguel Albuquerque. É a prova que não temos medo de eleições. E por isso fizemos agora o que tínhamos que fazer, que era perante as suspeitas que se avolumaram, dissemos, Miguel Albuquerque connosco não contas. Mas repare nisto, Montenegro podia fazer assim, perante este cenário eu afasto Miguel Albuquerque. Como exigiram, aliás, que nós fizéssemos nos casos que envolveram o Chega. Já lá vamos. Vamos, com certeza. Qual foi a diferença? É que, enquanto o Chega afastou quem tinha que afastar, o Luís Montenegro candidatou o Miguel Albuquerque, mantém-o em funções e considera-o um excelente candidato à Madeira. Ora, eu pergunto-me, isto não é ser o rosto da corrupção em Portugal? Mas deixe-me... Em relação à Madeira, pode acontecer aqui o que aconteceu na Madeira. Vamos supor que a AD ganha e que o Montenegro é o Primeiro-Ministro. Se o Ministério Público, já ele como Primeiro-Ministro, lança então uma acusação formal e o Montenegro passa a ser o acusado, o governo cai e vamos a eleições novamente. Parece que estamos a passar por uma altura de miniciclos que causa alguma instabilidade, muita instabilidade política. A não esquecer que as presidenciais vêm aí e 6 meses antes ou 6 meses depois das presidenciais não pode haver legislativas. Lembrando que depois disto tudo, da moção de confiança, vale lembrar que em outubro, na votação para o Orçamento de Estado, o PS Pedro Nuno Santos não deverá viabilizar. E aqui só existe uma hipótese: o PSD formar uma maioria absoluta em coligação com o Chega e a Iniciativa Liberal. Porque vamos lá ver aqui uma coisa. O Pedro Nuno Santos pode dizer que tudo fez para que este governo continuasse a governar. Viabilizou o Orçamento de Estado. Chegaram a acordo. O PSD também foi na onda do PS para conseguir então a viabilização do Orçamento de Estado. Porque foi e não foi. Andou ali num... e dá-me isto e não pode ser. Não, agora troca assim e troca assado e tudo mais. Porque o Luís Montenegro sempre quis eleições para conseguir uma maioria absoluta para o governo. Mas correu-lhe mal tanto no Orçamento de Estado, porque acabou por baixar as calças ao Pedro Nuno Santos, e o orçamento passa e ele, o que é que ele ganha? Continua no poder, tal como agora com a moção de confiança. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Se o Pedro Nuno tem retirado da CPI, ele retirava a moção de confiança, continuava no governo e já sabia que podia governar, neste caso, por mais 2 anos, basicamente, porque depois vêm as eleições
presidenciais e o governo não pode cair, não pode haver eleições, aliás, 6 meses antes e 6 meses após. Ou então não retirando a moção, a CPI, ele apresenta a moção de confiança, o governo cai, vai a eleições, tal como no Orçamento de Estado, caso chumbassem, ele iria a eleições, porque é desde o início que o Montenegro quer, sabendo que governar com 80 deputados é muito, muito pouco para conseguir governar. Foi extremamente arrogante em não ter feito uma coligação de início com o Partido Chega e com a Iniciativa Liberal. Portanto, a meu ver, caso o PS agora ganhe nestas próximas legislativas, eu penso que o PSD possa trocar então o Luís Montenegro por outro líder, por outro candidato, e um candidato que esqueça as linhas vermelhas que tem para com o Chega, que cheguem a um acordo de governação entre o PSD, o Chega e possivelmente a Iniciativa Liberal, mas já lá vamos à Iniciativa Liberal. Vamos ouvir aqui o resto. Deixa-me contrapor. Pinto Moreira, deixa-me só dizer isto. Pinto Moreira, o famoso autarca de Espinho. As pessoas agora esquecem-se, mas quando exigiram ao André Ventura, aliás, eu estive aqui com a Sandra Felgueiras neste estúdio também, que me perguntou sobre Miguel Arruda se ia passar a independente ou se o íamos manter dentro do nosso grupo parlamentar. Naquele dia, Zé Alberto Carvalho, eu cheguei dos Estados Unidos, o Miguel Arruda passou a independente naquele dia em que eu cheguei dos Estados Unidos. O Pinto Moreira sentou-se na bancada do PSD, continuou na bancada do PSD e, acusado de corrupção, que todos vimos e ouvimos, manteve-se ligado ao PSD. Então, isto não é ser um rosto de corrupção em Portugal? Deixa-me só encerrar aqui a questão do cartaz, porque há quem diga que, ou seja, ponto 1, factualmente o cartaz é falso. Luís Montenegro não é suspeito nem acusado de nada. Mas o cartaz também não diz isso. O cartaz diz que ele é o rosto da corrupção, e eu acho que é. E por isso é oportunista o cartaz. Não creio. Eu acho que é um cartaz que não tem medo. Ao contrário dos 50 anos de democracia, em que andámos todos a brincar uns com os outros, a fingir que não havia problema nenhum. José Alberto Carvalho, há um problema. Nós temos um país inundado em corrupção, desde o primeiro escalão até ao último. Enquanto um político não tiver coragem de dizer assim, há uma casta em Portugal privilegiada que se tem protegido a si próprio e da qual eu faço parte agora. Portanto, eu não estou a dizer os outros, eu estou a dizer e não faz sozinho. Próprio. E não faço sozinho, mas deixe-me só dizer isto. Eu também sou político e por isso eu estou a falar de mim próprio. Não estou a atacar os outros. Mas enquanto nós políticos não percebermos que temos de deixar de nos proteger uns aos outros e que temos que dizer ao país assim, nós temos que acabar com esta corrupção e com aqueles que a defendem, é impossível continuar. O autarca de Gaia, do Partido Socialista, agora não estou a falar de Montenegro, do Partido Socialista, foi condenado a perda de mandato pelo Tribunal por crimes económicos, por crimes económicos no exercício da função. Pedro Nuno Santos manteve a confiança nele. Assim não é possível. Vamos falar então dos casos combater a corrupção em Portugal. Dirigentes e deputados. Há várias contas, não sei se tem alguma estatística interna atualizada, eu vi. Olha, toda a gente que existe um conluio, e sempre existiu, entre o PS e o PSD. Sempre existiu esse conluio. Um exemplo disso é o caso Tutti Frutti, onde 60 ou mais de 60 deputados entre PS e PSD estão acusados de corrupção e montes de outras coisas, branqueamento e tudo mais. Outro exemplo foi também na moção de confiança, em que o Hugo Soares sugere e pede ao líder do PS, o Pedro Nuno Santos, para uma reunião à porta fechada, ao fim de 4 horas ali no plenário, ali na Assembleia da República. Pede uma reunião entre o Luís Montenegro e o Pedro Nuno Santos para então chegarem ali a um acordo, retirar a moção de confiança, retirar a CPI. Foi um desespero total. Bom, vamos ouvir aqui mais o resto. Notícias e levantamentos que mencionam 9 deputados, 12 deputados, 15 pessoas entre deputados e dirigentes de vários níveis do Chega com problemas com a justiça. Problemas sérios, igualmente sérios, ou até mais sérios. Que eu nunca neguei. Prostituição de menores, condução com taxa crime de álcool, furto de malas, incitamento ao ódio, violências domésticas, não pagamento de pensões de alimentos devidas a filhos, burlas e furtos a casas e igrejas, violência doméstica, falsificações várias e discurso de ódio. Isto é uma lista. José Alberto Carvalho,
A lista que acabou de dizer aplicou-se a 1 milhão de pessoas que fazem parte do Chega em termos de apoiantes. Mas o André Ventura é que utiliza a retórica que diz que os imigrantes são todos iguais, os políticos são todos iguais. Eu pergunto se os deputados do Chega são todos iguais. Por isso é que eu tomei medidas imediatamente. Os deputados do Chega são todos iguais? Há bocado, quando me perguntou, eu disse, no dia em que eu cheguei de Washington, Miguel Arruda passou independente. Esse já sabemos. Mas era deputado da nossa bancada. E já não está. Mas há outros que são. Não, da nossa bancada, não. Nós não temos. Ou seja, com problemas com a justiça, que são suspeitas. José Alberto Carvalho, eu disse ao Miguel Arruda que ele tinha que sair. O Nuno Pardal, que também conhecemos a história, teve que sair. A diferença é que os outros ficam lá nos grupos parlamentares quietos e calados. E que ninguém lhes exige contas. Não mencionei um outro tema, que é uma acusação de violação de uma menor. Não sei. Zé Alberto Carvalho, não há acusação nenhuma. Não há acusação nenhuma. Também não há contra Montenegro. Não, mas a diferença é que neste momento o que estão a investigar é quem é que fez aquela denúncia caluniosa sobre o nosso deputado, de tão ridícula e absurda que era, que envolveu sem-abrigos. Quer dizer, de uma coisa tão absurda que era. Agora, nos casos em que foi sério, onde é que estava o André Ventura? A esconder-se no Palácio de São Bento? Não. Então como é que vai fazer as listas de deputados para as próximas eleições? Mas deixa-me só dizer isto. Por mais correta que seja os ataques do André Ventura ou alguém do Chega sobre os casos nos outros partidos, facilmente também agora acusam o Chega na mesma onda, na mesma série, por assim dizer, sobre os casos do deputados ou simpatizantes ou militantes do partido Chega. Agora, a diferença é, enquanto o André Ventura arruma a casa, os outros continuam-se a sentar lá no Parlamento. Aqui é que está a diferença e é aqui o argumento que o Ventura pode usar. Pode também usar que vai, na hora de fazer um recrutamento, que vai ter mais atenção, porque nem sempre depende dele. Ele tem outras pessoas também a organizar isso, como é óbvio. Um partido com 50 deputados e mais de 1 milhão de votos já é um partido que já requer alguma habilidade para que as coisas corram bem, O crescimento do Chega foi muito espontâneo e pode não ter havido tempo, uma recruta melhor, mas serve agora de lição, fazer um recrutamento melhor, com mais delicadeza. Falam do Miguel Arruda, quem é que poderia adivinhar, ou o Nuno Pardal, quem é que poderia adivinhar, visto que nem um nem outro tinham nada no currículo, não tinham nada no registro criminal. Quem é que poderia adivinhar? Portanto, a única coisa que o partido pôde fazer é mandá-los embora. Quem é que poderia adivinhar? O Chega vai levar isto sempre nos debates, apesar do Ventura ter feito o que os outros não fazem, não conseguem fazer, a limpeza dentro do partido. Bom, e vamos ouvir o resto do vídeo. Porque tem que ter mais cuidado. Claro que sim, e eu assumi isso, e temos que fazer limpeza então interna e externa. Mas deixa-me dizer isto que é importante. O André Ventura não se escondeu dos jornalistas, pelo contrário, fala com eles todos os dias, como agora está a acontecer aqui. Não se escondeu no Palácio de São Bento, não fugiu para o Brasil, não se escondeu no Brasil como o Luís Montenegro estava e disse que não falava de mais nada. A diferença de todos os casos que podem envolver autarcas, membros da junta de freguesia, num partido que é hoje enorme, em Portugal, e que, portanto, não lhe vou dizer que não tem problemas, tem. A diferença é que há um presidente que, quando tem os problemas, não foge. Enfrenta-os e diz assim, Zé Barcardo, deixa-me dizer isto que é importante, olha olhos nos olhos para quem está e diz assim, tens que sair. Não tens condições de honrar a democracia. Mas diga-me como é que avalia o caráter de pessoas, nomeadamente algumas que mencionámos aqui e outras que não são conhecidas ainda da opinião pública, o caráter de pessoas que albergou ou alberga no Chega, que convivem com a consciência individual destes atos, aqueles que forem verdade, obviamente, não aqueles que são inventados, e também convivem com o discurso público hipócrita. Só uma pausa muito rápido. Ele aqui acabou-se de desbroncar todo. Porque há pouco ele falou ali numa notícia que saiu sobre uma violação de menores que o Ventura se defendeu, que até mendigos estavam agora à procura para saber quem é que realmente fez essa queixa. Essa notícia saiu em 2023, na qual foi dado como falsa e agora estão a trazer isto outra vez para a praça pública. Ele agora aqui acabou de dizer há alguma que possa ter sido falsa. Eles sabem que foi falsa, mas tudo vale para denegrir o Chega. Vamos ouvir o resto. De moralidade e moralista. É errado
É errado. Não olha com desconfiança com algumas pessoas Claro. que o rodeiam neste José Álvaro momento. Carvalho, e por isso digo-lhes que têm que sair. Porque eu não posso estar a pregar uma coisa para fora e outra para dentro. Dizem assim, bom, e o Chega nas suas centenas de milhares de militantes, de apoiantes, e nos seus milhões de apoiantes, tem pessoas com problemas. Tem. A diferença que faz não é o desconfiar mais ou menos. É que chega a um momento em que as coisas são claras e evidentes e há um presidente que exige responsabilidade. Como é que vai então aplicar esse conceito na constituição das listas de deputados? Exigindo essa mesma responsabilidade. Exigindo que Miguel Albuquerques da vida não sejam candidatos como faz o PSD. Exigindo que pessoas como o Presidente da Câmara de Gaia não sejam candidatos. José Álvaro Carvalho. Mas ouça, nas eleições, algumas das pessoas que eu mencionei, Deixa-me só algumas das pessoas que eu mencionei aqui, não mencionei os nomes, Mas pode mencionar, deixa-me só dizer isto que eu acho que é. Deixa-me só dizer. São pessoas que estavam nas listas de candidatos a deputados nas últimas legislativas, e eu pergunto se essas pessoas vão estar nas listas de candidatos José a Alberto deputados Carvalho, do Chega agora nestas eu tudo farei para termos uma lista de pessoas íntegras que querem lutar pela limpeza que Portugal precisa. Por isso é que eu avanço com Mas elas diziam isto nas últimas eleições também. Por isso é que eu avanço com estes cartazes. Perguntei sobre porque não tenho medo, a desconfiança que têm ou não têm em relação a algumas Agora, pessoas com quem trabalha e de quem se deixa-me rodeia. também dizer-lhe uma coisa. O José Alberto Carvalho, por exemplo, disse: e tínhamos um candidato em Castelo Branco, que aconteceu, que há 20 anos roubou uma igreja. Há 20 anos roubou umas molas da igreja. Não sei há quanto tempo é que foi. Há 20 anos, ou há 30, tanto que já nem constava do cadastro. Portanto, era impossível nós sabermos. Era impossível. Mas isso compara-se com desviar milhões de euros todos os dias do erário público? Isso compara-se com o autarca de Montalegre acusado de 300 crimes relacionados com corrupção e peculato? Então, não, desculpa lá que eu tenho que dizer. Nós temos mais um minuto aqui só na TV, para dizer depois nós vamos é quando nós começamos a comparar alguém que tirou esmola de uma igreja erradamente e ninguém lhe diz mais o tirar coisas à igreja do que eu próprio, porque me custa imenso como cristão, com o PS e o PSD têm feito em 50 anos. Sim, não estou a comparar. Que é desviar milhões de euros do erário público. José Alberto Carvalho. O André Ventura é que usa a retórica de são todos iguais. Não é outro. José Alberto Carvalho, não é todos iguais. É a coragem. Não, os imigrantes são todos iguais, os políticos são todos iguais. Já vamos aos imigrantes quando quiser. É a coragem de dizer assim, estamos inundados em corrupção. E depois dizem-me assim, bom, mas o Chega teve aqui um tipo que roubou a paróquia, ou tem aqui um tipo que levou malas do aeroporto. E eu digo-lhes sempre, temos, mas há uma diferença. É que o André Ventura, quando lida com o crime diretamente, afasta quem tiver que afastar, enquanto os outros protegem-nos nos seus partidos. Isso faz a diferença de um líder político. E por isso algumas pessoas me perguntam, não tens medo de pôr estes cartazes na rua? Eu digo, não. Sabes porquê? Porque eu não tenho nada a esconder. E eu quero mesmo fazer a limpeza que este país precisa. André Ventura, nós vamos prosseguir a nossa... Para já. O Chega nunca disse que os imigrantes são todos iguais. Falou que os políticos são todos iguais e tudo mais, sim senhor. Sobre os imigrantes não caiam nesta lenga-lenga. Bom, mas eu percebo aqui agora na parte do Ventura, eu percebo o argumento do Ventura, mas acho também que lhe ficava melhor ele admitir o erro de recrutamento no partido. Peço desculpa, falhámos, ou não fomos tão a fundo, se bem que em alguns casos era impossível, sabendo que o registro criminal estava limpo, não é? Mas é admitir logo os erros que o partido teve e dizer alguma coisa do tipo que vão tomar novas e melhores medidas para as próximas escolhas, para o próximo recrutamento. É mais por aí. Conversa já a seguir na CNN. Eu vou só despedir-me dos espectadores da TVI e antecipo desde já que vou começar por tentar perceber exatamente na sequência desta nossa conversa o que é que aconteceu aos 4 deputados do Chega, em relação aos quais foi divulgado que tinham participações em empresas imobiliárias, algo que chocou o André Ventura na semana passada. Já vamos saber, está bem? A conversa prossegue, a entrevista prossegue já a seguir na CNN Portugal. Até já, se for o caso. Aqui estamos, na CNN Portugal, André Ventura, sem interrupções. O que é que aconteceu então a estes 4 deputados que foi noticiado, tinham participações em empresas de interesse imobiliários? Mais uma vez, é muito simples de explicar, porque aconteceu até que a pessoa que o disse, o líder parlamentar do PSD, aparentemente também tinha imobiliárias, o que mostra um pouco, digamos assim, a lama em que o PSD neste momento e o PS estão envolvidos. Mais uma vez a diferença. É que o André Ventura naquela noite exigiu duas coisas. Que qualquer pessoa que tivesse com legitimidade, porque elas algumas são legítimas, aliás são legítimas, participações em empresas imobiliárias, de que anunciassem escusa em relação a tudo o que fosse lei dos solos e que não tivessem nenhuma participação em relação à lei dos solos,
Mas podem ter em relação ao alojamento local, por exemplo. E pediram escusa em todas. Foi essa a Ou outras matérias, tantas matérias. Todas as que colidirem pediram escusa e não participarão. Nem na comissão, Discussão fiscal, nem por no exemplo, plenário. debate sobre questões fiscais. Essas Bom, mas pessoas podem depende ter do tipo. interesse. Senão chegamos ao limite de pensar assim, se o IRS desce, então ninguém pode votar. Porque o IRS vai nos afetar a todos, Pois, não é? pois. Agora, uma diferença grande. Um dos deputados é uma imobiliária em França, não é aplicável a lei dos solos, nem nada que se aplique à lei portuguesa, e outro dos casos já estava encerrada. Portanto, na verdade, não são 4 casos. São dois. Eram 2 deputados que se mantêm com empresas que não têm nenhuma atividade real, mas eu não uso conceitos abstratos, mas a atividade está lá. E já encerraram? E por isso, não encerraram, não participam em nada das votações, que eu saiba, não tem nada a ver com as votações, nunca participaram em nada que conflitue com os interesses do Parlamento. Mas isso levanta-lhe um problema, a si e não só, a todos, que é, vamos ter sempre que partir do princípio de confiança e de boa-fé nos outros, porque nós nunca sabemos quando é que os outros que têm eventuais conflitos de interesses em alguma matéria me vão revelar a mim Claro. que têm esse conflito de interesses. Mas, Carvalho, isso é a dificuldade do trabalho de um líder. Mas eu não fujo a ele. Isso é a dificuldade do trabalho de um líder. Então- Uma coisa é ter 2 deputados, ou 3, não é? E nós conhecemos as pessoas, E agora tem melhor ou pior, 49. não é? 49. Mas Vamos imagina. ver das duas uma, André Ventura. Só uma pausa aqui, para falar acerca do que ele estava a referir-se aos conflitos de interesse no que toca aos deputados. Bom, primeiro, eu não vejo problema nenhum que deputados da esquerda à direita tenham os seus negócios próprios. Logo que não haja problema no ponto de vista legal da maneira como têm os negócios. Por mim, tudo bem. Ao contrário do governo, que tem funções executivas. Os deputados não têm essas mesmas funções. Lembrando que o cargo de Primeiro-Ministro é um cargo de função de exclusividade. Portanto, é diferente. E o que o André Ventura aqui propõe escusas na votação para algum tipo de conflito de interesses, eu acho que faz todo o sentido. Agora, o que o José Alberto Carvalho está a querer dizer é que, vamos supor, o deputado A tem um conflito de interesse numa tal matéria, não vota, mas o deputado B sabe que o deputado A, aquela medida se sai, pode ir ao encontro, seja positiva para aquele deputado A, então o B vai votar a favor para beneficiar o deputado A. Epá, por amor de Deus, também vamos lá ser aqui um bocadinho, ter a cabecinha, porque senão daqui a pouco não se faz nada lá dentro do governo, não é? Lá no Parlamento. Bom, quem tem exclusividade, ponto final. Não quer ter exclusividade, não concorra para o governo, não concorra para Primeiro-Ministro, ponto final, acabou. Para todos os outros, votem, não votem, esta medida não parece má a todo, afastarem-se do voto, acho que seria o melhor a fazer. Vamos ouvir aqui o resto. Ou os órgãos dirigentes do Chega, ou alguns órgãos dirigentes do Chega, ou no limite, por hipótese académica, o seu presidente, sabiam de algumas destas questões prévias que têm a ver com... Mas que é de deputados tinham imobiliários? Não sabia mesmo. Certo, não sabia ok. mesmo. Ou então coloca-se aqui um problema de credibilidade, por um lado, e de eficácia nos mecanismos internos de controle do Chega sobre as pessoas que no meio identificam e controle do promovem. Chega não, porque se o próprio líder parlamentar que denunciou também o tinha, é porque o PSD também não Isso é um sabia. problema que eu colocarei ao PSD e não assim. Não, mas eu Assim, estou a dar-lhe um exemplo. Quer dizer, um dia depois sai que o líder parlamentar do PSD tem uma imobiliária. Mas isso é com ele, isso não é problema nosso. Pois, certo. Agora, quando Há quem ache que o Chega cresceu demasiado depressa e que tem dificuldades no recrutamento e, portanto, que há pessoas que... O deputado Miguel Arruda, uma série de outras pessoas, por razões distintas, que... Dar-lhes o melhor é muito de casa. Brincar, passar tempo juntos é muito de casa. Criadores. Alberto Carvalho, Precisavam de outro tipo de deixa-me dizer isto. O Chega cresceu demasiado rápido. Cresceu, isso é uma evidência. Passámos para 50 deputados rapidamente. Por causa disto, sermos corajosos e as pessoas sentirem que há um presidente e um grupo de dirigentes que não têm medo e que querem mesmo fazer a limpeza que o país precisa. E as pessoas deram-nos confiança para isso.
Ninguém espera que eu conheça a vida de 50, 60, 70, 80. Mas Tem de haver mecanismos para isso. tem que haver mecanismos. Isso é o que acontece aos membros do governo. Tem e que aos haver primeiros ministros, que mecanismos. depois são surpreendidos às vezes com algumas surpresas Então, das pessoas que nomeiam e Muito escolhem. bem, mas vamos a isso. Volto ao caso do Miguel Arruda, que já não está na bancada do Chega. Mas o Ministro da Coesão, que tinha uma imobiliária e desenvolveu a lei dos solos, e se sabe que fez ajustes com o seu próprio sócio, onde é que está? Está fora da bancada do PSD? Mas não tem imobiliária? Não. Bom, mas fez ajustes com o seu sócio, meu Deus. Então pegou no dinheiro público e deu a alguém que tinha sido seu parceiro de negócios. E onde é que ele está? Está fora? Está como independente? Não. Está lá dentro. A diferença é, uns tiram-nos fora, outros protegem-nos. Mas vamos à questão que colocou. Temos que ser eficazes nessa limpeza que queremos fazer. Claro. E ninguém é mais exigente do que eu próprio. Com os deputados, com os dirigentes, etc. Às vezes falham. Às vezes falhamos. Sim, eu também já falhei. Poderíamos dizer, bom, há um escrutínio que não foi feito. Eu vou-lhe dar o exemplo do Miguel Arruda mais uma vez. O Miguel Arruda tem uma formação académica superior, até em relação à maioria das pessoas. Não tem não tinha nenhum cadastro criminal. Quer dizer, a menos que o José Alberto Carvalho tivesse uma bola de cristal e dissesse assim, olha, estava a roubar malas no aeroporto. Sim, mas foi confrangedor. Foi constrangedor para mim, mais do que tudo. Quer dizer, eu estou nos Estados Unidos e sei que isto está a acontecer. Claro que é constrangedor. Também há muitos líderes que acham que não se escolhem as pessoas ou os seus colaboradores através de currículo, porque o currículo das pessoas diz uma coisa Mas é e o seu caráter e a sua personalidade não é só são o outra. currículo, era o currículo, é o não ter cadastro, é o ser uma pessoa que não tinha nenhuma indicação disto. Vamos ao álcool, ou à condução com álcool de um membro dos Açores, que eu não fujo a questão nenhuma. Esta é a diferença de mim para o Primeiro-Ministro, é que eu não fujo mesmo a questão nenhuma. Nós tivemos uma situação em que um deputado conduziu sob o efeito do álcool, ele assumiu imediatamente essa responsabilidade. Sim, há um processo na jurisdição que nós próprios quisemos imediatamente do partido começar a correr. O PSD tem um deputado que atropelou uma criança e fugiu e não assumiu responsabilidade sobre isso. Onde é que ele está? Na bancada do PSD. Quer dizer, as pessoas podem dizer assim, o André Ventura... Mas isso é aquela coisa, com o mal dos outros eu posso... Não, mas eu não estou a dizer isto, eu estou-lhe a dizer é que eu não posso ter uma bola de cristal... Se não diluímos as responsabilidades. Ou seja, como há sempre alguém, há um criminoso pior do que eu... Tem razão. Os meus crimes até nem são crimes. Tem razão, esse não é o meu feitio e sabe que não é o meu feitio. Então, o que eu estou a dizer é, eu não tenho uma bola de cristal para saber se o José Álvaro Carvalho rouba quando sai daqui ou se o meu assistente ou a minha assistente roubam quando saem daqui. Não tenho. Nem o José Alberto Carvalho. Mas temos uma coisa nas nossas mãos. É quando acontece exigir consequências. E ser firmes e sérios. E exigir explicações. Portanto, ou seja... é preciso encostar muita gente à parede, também nos chega. Com certeza. Mas olha, eu disse aqui na TVI, isto, frente à Câmara, e volto a dizer agora, a limpeza que nós queremos fazer para o país, nunca dissemos que é o país menos o Chega. Não. José Alberto Carvalho, é tudo. Mas a enxurrada de casos destas últimas semanas... Também deixa-me dizer uma coisa. Mesmo assim, deve ser 1% do que acontece nos outros partidos todos. PS, PSD, estou a falar dos partidos grandes, não é? Sabe que à medida que o partido fica maior, 1% começa a ser muita gente. Mas mesmo assim, deve ser 1% do que acontece no PS e PSD. Por falar em percentagens, vamos aos cenários pós-eleitorais. Deixa-me só dizer isto. Há mais de 350, se não me engano, políticos abraços com a justiça. Mais de 350. Destes, 95% são PS e PSD. Destes, 95% são PS e PSD. Onde é que é? Foi publicado há pouco tempo. Os deputados e políticos tinham autarcas, abraços com a justiça. E, portanto, 95% são PS e PSD. Isto diz muito da falta de responsabilidade que PS e PSD têm lidado com isto. Eu também vi aquelas contas de que 1 em cada 5 deputados do Chega estava com problemas com a justiça. Portanto, num grupo de 50 também não é bom. A estatística é o que é. Acho que a estatística deixa muito claro que os outros partidos têm o triplo dos problemas que os membros do Chega em geral têm. Mas deixa-me dar-lhe outro exemplo que eu acho que é importante também em relação às consequências que nós retiramos dos nossos atos. Nós há pouco tempo tivemos em Montalegre, o autarca a ser preso. E isto podia espalhar-se pelo país todo. Montalegre, Vila Real, já tivemos em Lisboa, ou seja, alguma coisa disto é do Chega? Nada, zero. PS e PSD a fazerem o seu trabalho. O autarca de Montalegre foi acusado de mais de 300 crimes. Era preciso juntar a malta do Chega toda 50 vezes para chegar aos crimes do autarca de Montalegre, que é o autarca do Partido Socialista. Zé Alberto, vamos ser sérios. Quer dizer, nós estamos inundados hoje até à cabeça de corrupção. Eu estou a falar com o Presidente do Chega. E, portanto, é com o Chega que me foco neste Mas o Presidente do Chega tem que dizer isto. Estamos hoje inundados até à cabeça de corrupção é por causa do PS e PSD. Como é que imagina o Parlamento depois destas eleições? Acho que vai ser um Parlamento diferente, onde o Chega vai ter uma presença ainda mais forte. É aquilo que eu acho. E acho que nascerá, espero eu, um governo que possa dar as respostas que este governo não quis dar por uma coisa, porque o Primeiro-Ministro não teve essa coragem, nem essa capacidade. Acho que isso hoje é claro. Esse governo será liderado por que Primeiro-Ministro? Espero que... Falando em sondagens, pelas sondagens que têm vindo a sair praticamente todos os dias,
mostra que os três maiores partidos, PS, PSD e o Chega, têm vindo a decrescer. Muito pouco, é verdade, mas têm vindo a decrescer e os restantes partidos, Iniciativa Liberal, que é o que dos que tem mais subido, Bloco Esquerda, PCP, PAN e Livre, têm subido também muito pouquinho, muito pouquinho. O que me parece é que tanto o Chega como o PS como o PSD estão a perder alguns votos para a Iniciativa Liberal. Possivelmente os do PS se calhar mais para PAN, Livre, PAN, Livre e Bloco Esquerda e PCP, mas no que toca ao PSD e ao Chega é possível que esteja a ir para a Iniciativa Liberal. Contudo, mas pronto, até à data da eleição muita coisa pode acontecer, muita coisa pode vir a acontecer. Sondagens são relativas, vale o que vale. O Chega nas últimas eleições, o máximo que chegou a ter, acho que foi 16 ou 17, acabou com 18, e a maior parte delas dava sempre 11, 12, 13, 14, 11, 12, e acabou com 18. Agora está aí numa média, algumas com 16, algumas com 17, já chegou a ter 20, já chegou a ter 13, agora está outra vez com 16, 17, portanto, a ver vamos como é que fica. Vamos esperar que os portugueses não se abstenham. Eu percebo que haja algum cansaço de ir às urnas, é verdade. Em 6 anos, esta é a 4ª vez que vamos para eleições. Não esquecendo as autarquias, não esquecendo as presidenciais, pronto, como vocês já sabem, e os portugueses podem estar cansados e o número da abstenção ser maior do que foi das últimas vezes. E ao que tudo indica, estamos a caminhar para o fim do bipartidarismo, mais parece uma realidade multipartidária. Porquê? Porque os dois maiores partidos, PS e PSD, estão muito equilibrados. O Chega começa-se a aproximar muito dos dois maiores partidos e depois vemos, por exemplo, a Iniciativa Liberal, que pode acabar estas eleições com 17, 18 ou 20 deputados, o que já torna aqui 3 grandes partidos e mais um que quer ser também juntar-se aos grandes, e depois temos o resto, e o resto são peanuts, não contam muito para o Totobola. Portanto, estamos a caminhar para um sistema multipartidário, a meu ver. O meu conselho aqui, saiam de casa domingo, dia 18, vão às urnas, vão votar. De certeza absoluta que vai haver o voto antecipado, para quem não puder votar no domingo, que vote então antecipadamente, porque Portugal precisa de uma mudança, mas não precisamos mais do mesmo. É um conselho. Mais do mesmo não. Sintam-se à vontade para votarem quem quiserem. Não vou fazer aqui apelo nenhum ao voto em algum partido em específico, mas sintam-se à vontade de votarem quem querem votar nos mesmos, votem nos mesmos. Não peçam, é depois coisas diferentes. Que seja pelo André Ventura, Primeiro-Ministro, porque... Mas olha, vamos lá ver, também sejamos objetivos e sérios e realistas. Nenhuma sondagem, as sondagens não são uma bola de cristal, as sondagens obedecem a métodos científicos e académicos, testados. Falham, não são uma previsão infalível, mas são instrumentos científicos. As sondagens não dizem que os portugueses confiam neste momento mais no Chega ou no André Ventura do que confiaram nas últimas eleições. Bom, isso aí não sabemos, vou-lhe dar uma razão simples. É que no dia, sexta-feira, dava-nos 13% e tivemos 18%. Mas à boca das urnas não dava. Bom, mas isso vamos ver à boca das urnas destas também. Isso ainda não estamos na boca das urnas. Certo. Isso vamos ver. Agora, sabemos que nos davam 13%, 14% em muitas sondagens. Tivemos 18%. Ganhámos no Algarve, ganhámos no Círculo da Imigração. O país sabe isso. Agora,
A diferença que temos O em que eu algumas digo é que não há sondagens... indicadores neste momento que permitam validar isso. Carvalho, eu não vou... A sua convicção, eu percebo que José seja. Alberto Carvalho, eu não a sua vou... paixão, você é o Atenção, presidente do Chega, atenção. claro. Eu não vou dizer que o Chega está à frente neste momento, não estamos. Não é isso. Na última sondagem que conhecemos, estou a falar agora das sondagens da Aximage, o Chega está a cerca de 9 pontos percentuais do primeiro classificado. Portanto, do Partido Socialista. A 9 pontos percentuais. Significa duas coisas. Que é possível superar esta diferença. Não é fácil, não lhe vou estar aqui a dizer que é fácil. 9 pontos, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um passeio no parque. 9 pontos é uma percentagem do país importante. Mas nós queremos ganhar essa confiança. Estamos a 9 pontos de ficar em primeiro lugar. Mas... E se ganhar as eleições vai governar contra o resto do Parlamento? Mas, já lá vou também, deixa-me só dizer isto, mas podemos ter ainda um cenário em que o Chega não fica à frente do Partido Socialista, mas fica à frente de todos os partidos à direita e ao centro-direita, como já aconteceu noutros países da Europa. E aí o Chega tem legitimidade, se houver o bom senso dos outros partidos, de impedir que o Partido Socialista governe e que um governo de direita possa governar. Mas com quem é que o André Ventura consegue falar? Bom, com Luís Montenegro não é de certeza enquanto estas suspeitas Com Pedro estiverem Nuno sobre Santos ele. também Não é? não, com a Iniciativa Liberal também aparentemente não. Com quem é que consegue falar, André Sem Ventura? eu querer ser ofensivo. A Iniciativa Liberal conta um pouco para estas contas, honestamente. Não quero ser ofensivo. Mas os que contam, Isto será essencialmente uma questão... não há diálogo Isto será consigo. uma questão PSD e Chega. O Zé Alberto Carvalho recordar-se-á que eu estive aqui neste estúdio a dizer, em março, que era importante construir uma maioria à direita. Sim. O que é que o PSD disse? Não precisamos. Mas o caminho Não faz precisamos. caminhando, as duas pernas são precisas para andar, não é? O resultado está à vista do não precisamos. Sim. Uma queda de governo abrupta, sem apoio, vergonhosa à frente de todos. Uma tentativa à vista de todos de negociar impunidade à frente de todos, tentar não ser escrutinado numa comissão de inquérito, está à vista de todos. Eu espero que o PSD não cometa o mesmo erro, mas eu não sou presidente do PSD como o Zé Alberto Carvalho disse, eu sou presidente do Chega. Só uma coisa aqui. Bom, as sondagens dão ali uma subida algo significativo à Iniciativa Liberal. Porque se o PSD e o Chega perdem ali cerca de uns 20 ou 30 deputados em conjunto, a Iniciativa Liberal, crescendo, já conta para o Totobol. Já conta. Já tem que fazer contas com a Iniciativa Liberal também. Pá, não vamos ser arrogantes. E não é para ser da nossa parte. E lembrando que são precisos 116 deputados para formar então uma maioria absoluta. Portanto, a IEL pode desbloquear aqui muita coisa. Mas lá mais para a frente dá para termos uma noção melhor nas próximas sondagens, não já nas próximas, mas daqui por um mês e meio, essas sondagens já mais perto da reta final, já dá para tirarmos então umas conclusões mais plausíveis. Vamos ouvir. Eu cumpro-me dizer assim, se o Chega a ganhar, e eu vou deixar isto aqui claro, se o Chega a ganhar, contará com todos os partidos do centro-direita e da direita para governar. Isto depois depende deles, se querem ou não. O Chega contará com eles. Incluindo o PSD. O Chega contará com eles. Mas é Luís Montenegro que vai estar a presidir não estará, tanto que ele já o disse que se não ganhar sairá. Portanto, não será Luís Montenegro a ficar. Será o outro que eu não sei quem será. Então conclua essa análise. Portanto, se ganharmos, à direita, o Chega contará com todos à direita para formar um governo que impeça ao Partido Socialista de voltar. Com tudo o que de mal o Partido Socialista fez e que já sabemos, não vale a pena eu estar aqui agora a dissertar sobre isso. 2. Se o Chega não ganhar, mas estiver a liderar uma maioria à direita no Parlamento, fará o mesmo. 3. Se o Chega não ganhar, nem estiver em primeiro dessa maioria alternativa, fará o mesmo esforço que fez para que haja um governo que impeça ao Partido Socialista de governar. Portanto, estes são os 3 cenários em que trabalharemos. Agora poderá dizer-me, o PSD... E pode haver um cenário em que, por exemplo... O PSD voltará a dizer que não quer. Então, mas, Zé Alberto, tem que perguntar então a quem for depois o líder do PSD, tem que o sentar aqui onde eu estou agora e dizer assim, você vai arriscar outra vez o PS ir para o governo só porque não quer ter uma maioria direita? Mas isso também permite fazer-lhe a pergunta, olhando para aquilo que aconteceu, imagino que tinha feito um acordo com o PSD de Montenegro. Claro. Como é que estaria agora? Tem toda a razão. Estaria comigo a dizer-lhe assim, entre aspas, Luís, ou explicas isto ou tens que sair. É muito simples. Zé Alberto Carvalho, eu faria com o Luís Montenegro, com todo o respeito, com o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, mas com o Governante Luís Montenegro, o mesmo que exigi ao Miguel Albuquerque e a todos os outros casos, que é,
Primeiro, o Chega exigiria imediatamente respostas. Um Primeiro-Ministro, com as notícias graves que são postas a público, de vários meios de comunicação social, não se pode esconder, nem fugir. Exigir respostas. 2, essas respostas têm que ser minimamente satisfatórias. Qual é que é neste momento o instrumento adequado para conseguir essas respostas do Primeiro-Ministro ainda em funções? Não lhe fizeste a pergunta há pouco. O instrumento adequado era a coragem de se sentar aqui e responder-lhe, com as perguntas todas. Quanto é que era, porque é que recebeu enquanto era Primeiro-Ministro, como é que comprou casas a pronto se não o declarou, porque é que tinha dinheiro, alegadamente, em contas abaixo do limite legal para escapar a esses... Ou seja, esse era o melhor instrumento. Não havendo, então, o instrumento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas esse é um último caso que só acontece por falta de vontade de esclarecer. O que é que não pode acontecer? É transformar uma eleição num plebiscito, porque isso é o que acontece na Venezuela, isso é o que acontece na Colômbia, isso é o que acontece em alguns países da África subsaariana, que é os ditadores vêm-se abraços com um problema qualquer e criam um plebiscito, criam uma espécie de eleição a dizer eu sou sério ou não sou? Eu sou o mais sério, eu vou-me candidatar outra vez. Quer dizer, nós não queremos saber. O Luís Montenegro e o PSD não vão ter nas eleições, ganhem ou não vão ter nas eleições nenhum teste à sua, digamos assim, veracidade e integridade. Isso tem que ser feito nos esclarecimentos à Justiça, à imprensa e ao Parlamento. E a todos esses, o Primeiro-Ministro falhou. E, portanto, eu não posso deixar de dizer isso. Pergunta-me assim, se estivesse no governo com o PSD, o que é que faria neste momento? Bom, primeiro tínhamos exigido consequência, e se essa consequência continuasse sem existir, nós teríamos dito, nós estamos fora, porque nós não Quem é a maior responsabilidade depois das próximas eleições para dar aos portugueses a estabilidade que eles querem e precisam? Segundo todas as sondagens, há bocado referia-se às sondagens, é a direita e o centro-direita. Porque em todas está maioritário. Em todas, mesmo naquelas em que o PS surge à frente. Mas, ou seja, há uma maioria. Portanto, quem é a responsabilidade? É nossa. É do centro-direita e da direita. Mas eu estou à vontade nisso porque tenho um património inquestionável nessa matéria. Não é? Um cenário hipotético em que o Partido Socialista ganha as eleições, é em minoria, e se constitua no Parlamento uma maioria de centro-direita, como lhe disse, estaríamos perante uma possibilidade, como já estivemos há um ano, mas isso não aconteceu, porque o não é não, de Luís Montenegro aplicou-se, isso significaria... E agora ainda bem que se aplicou. Significaria uma inevitável mudança de líder do PSD para eventualmente o André Ventura e o Chega negociarem algum tipo de acordo de incidência parlamentar. E o PSD. O Chega e o PSD. Sim, o Chega com o PSD, claro. Sim, provavelmente, quer dizer... Mas só uma coisa aqui. É que a pergunta que tem que ser feita é quem é que seria então esse líder do PSD que esteja disposto a fazer uma coligação, a esquecer as linhas vermelhas que têm para com o Chega, para então formar uma coligação. Será que Passos Coelho irá ocupar o lugar do Luís Montenegro para quebrar então essas linhas vermelhas e então fazer uma coligação para se governar realmente à direita em Portugal? É para essa a pergunta que tem. Formar-se um género de uma geringonça à direita. Mas caso, porque eu acho muito difícil, mas caso o Pedro Passos Coelho volte, eu acho que até arrisco-me aqui a dizer que o próprio PSD, sozinho com o Pedro Passos Coelho à frente, arrisca-se mesmo a ter uma maioria absoluta, porque pensem comigo, muito eleitorado do PSD vota hoje no Chega e na Iniciativa Liberal. Mas se o líder do PSD, o candidato, for o Pedro Passos Coelho, e é conhecido que muitos simpatizantes do Chega e da IEL gostam de Pedro Passos Coelho, provavelmente o sentido de voto seria então para o PSD, o que faria com que a IEL ou mantivesse ou perdesse deputados, e o Chega também mantivesse ou perdesse deputados. Mas o PSD muito provavelmente iria subir. E se subisse mesmo para uma maioria absoluta, tanto o Chega como a IEL perdiam muitos deputados. É uma probabilidade, a ver vamos. Era com muito gosto ter Pedro Passos Coelho a Primeiro-Ministro. Era com muito gosto. Vamos ouvir. Num cenário em que a direita tenha maioria, mas o PS ganhe por mais 1 ou 2 votos... A geringonça ao contrário.
ou ao PSD ou ao Chega, ou seja, se o PSD tiver mais votos que o PSD e que o Chega, o centro-direita só não governa se não quisermos, porque temos a maioria parlamentar para o fazer. E, obviamente, o Presidente da República tem sempre uma palavra a dizer, mas há uma maioria. Eu estou certo que o Presidente Por isso é que eu lhe pergunto, ao mencionar o Presidente da República, quem é que é a figura ou a pessoa Acho que pode ser o Presidente da República também. que tem um lugar especial O Presidente da República de garantir ou de terá fazer certamente. tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a estabilidade que os portugueses dizem querer. 70% não querem eleições antecipadas. É evidente, ninguém queria. Isto foi uma manobra do Primeiro-Ministro para fugir à sua responsabilidade. Quer dizer, isto é evidente que foi, isto é da exclusiva responsabilidade do Primeiro-Ministro. Eu acho que toda a gente percebeu isso. Não havia nenhuma razão para o Primeiro-Ministro, perante isto, não dar esclarecimentos e fugir a eles. Agora vamos a quem tem a responsabilidade de governar. Ou melhor, na crise. O Presidente da República de ser uma solução e não um problema. O que é isto? É olhar para o cenário que sai das eleições e dizer, perante isto, são estes partidos, ou este partido, que têm melhores condições de assegurar que temos um governo a 4 anos, e não um governo a 1 ano ou a 6 meses. 2, dos próprios líderes dos partidos, neste caso dos dois, do Chega e do PSD. Porque, segundo todas as sondagens, serão os maioritários. Estou a dizer que isto pode mudar muito em 60 dias. Quer dizer, isto é o que pode acontecer. Segundo todas as sondagens, Chega e PSD serão maioritários. Só há 2 caminhos a partir daqui. Cada um dos líderes ou dos partidos continua o caminho suicidário, de deixar que o país se enrede na lama sem qualquer responsabilidade, à espera. E isso é não cumprir a vontade dos portugueses que não querem mais eleições, Na minha perspectiva é. E, portanto, o centro-direita e a direita têm que encontrar condições, e eu estou à vontade, porque eu falei disso desde o dia 10 de março. Mas depois não fala com ninguém, André Ventura. Não, desculpe. Fala no sentido de conseguir entendimentos. José Alberto Carvalho, o Chega fez o seu papel. É dizer assim, nós temos este programa, mas também, desculpem lá, se temos um programa que é mas votado, os outros não é? dizem o mesmo, e portanto, ou seja... Mas não, os outros mas dizem não o é mesmo. incompatível? Quer dizer, combater a corrupção é incompatível? Não. Sério? Mas então porquê que não conseguem? Ou seja, porquê que o Porque André os outros- Ventura não encontra um interlocutor Zé Alberto, do sabe outro porquê? lado? Sabe porquê? Eu vou-lhe dizer porquê. Porquê é que os dois partidos não querem o Chega? Ainda ontem ouvimos Pedro Cisa Vieira dizer assim, PS e PSD têm que se entender para evitar que o Chega governe. Sabe porquê é que não querem isso? Porque se habituaram ao longo de anos a distribuir cargos e privilégios entre si. E não querem um partido que venha dizer assim, meus senhores, isto acabou. Eu dou-lhe um exemplo do que eu disse ao Primeiro-Ministro. No último debate que tivemos, eu disse, Sr. Primeiro-Ministro, provavelmente este é o último debate que vamos ter na nossa vida política, embora a vida mude muito. O senhor sente-se confortável com ter sido o governo recordista em nomeações políticas em relação ao governo de António Costa? Sente-se confortável? Sente-se confortável? Mas é com esse partido que apoia esse governo que quer fazer um entendimento de centro-direita. Sente-se confortável? Ora, só uma pausa aqui, também para terminar o vídeo, porque o vídeo também já está a terminar, se que eles vão falar do Donald Trump e tudo mais, e eu não quero trazer isso para aqui. Mas, em relação o porquê de não haver entendimento entre ambos os partidos, PSD e Chega, a meu ver, eu acho que é por uma questão de ego ideológico, porque ambos não se querem associar, nem o PSD se quer associar ao Chega para ser acusado de extrema-direita, racista, xenófobos, tal como o Chega também não se quer associar ao que eles agora chamam aqui de centro-direita, que está errado, é centro-esquerda, mas isso é outra conversa. Não se querem associar, juntarem-se a um partido do sistema e serem rotulados de serem mais do mesmo, mais farinha do mesmo saco. Eu compreendo aqui uma batalha ideológica que acaba por afastar aqui um pouco esta possível coligação. O único que pode desbloquear então este medo que há entre os dois partidos, um com o outro, seria sem dúvida absoluta o Pedro Passos Coelho, que o Ventura dá para ver que o admira, e o próprio Pedro Passos Coelho apoia o Chega também. Não há cá linhas vermelhas nenhumas com o Chega, e muito provavelmente Pedro Passos Coelho é a chave para desbloquear e então fazer aqui uma geringonça à direita, PSD com o Chega, ou PSD Chega e Iniciativa Liberal. Logo se vai ver lá mais para a frente, consoante o que o eleitorado foi votar nas urnas no domingo 18 de maio. Portanto,
É isto, não tarda muito, começa a vir os debates para a televisão, portanto, se gostaram do vídeo deixem um like, comentem, deixem a vossa opinião, o que é que vocês acham de uma coligação entre o PSD com o Chega, entre o PSD, Chega e Iniciativa Liberal, tudo para impedir que PS volte a governar este país. Deixem nos comentários a vossa opinião. Não se esqueçam, like, comentar, subscrever ao canal, que é muito importante. Vamos chegar aos 3.000 inscritos, já não falta muito. Muito obrigado a quem assiste os vídeos aqui sempre que eu lanço, sempre que comentam, sempre que deixam like, sempre subscrevem. Muito obrigado. Portanto, olha, o vídeo é este, chega ao fim. Portanto, fiquem bem e até ao próximo. Fui!